Eu quero trazer uma palavra hoje que vai falar um pouco sobre a religião. Leia comigo aqui, por favor. João capítulo 12, versículo 9, diz assim: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali. Ele quem? Jesus. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Versículo 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Deixa na tela o versículo 9 para mim, por favor. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos neste dia. Entronizado seja o teu nome no nosso meio. Que o Senhor venha derramar sobre nós uma graça nesta noite. Nós sabemos, Deus, que quando o Senhor quer fazer, o Senhor faz. Não sei se somos merecedores, Deus, mas a tua palavra diz que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Tenha misericórdia de nós, Jesus, e faça em nós e através de nós a tua obra. Nós entregamos o nosso coração nesta noite, e pedimos, faz morada nele, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Glória a Deus. Gostei desse banquinho, mas não quero ficar muito tempo aqui não. Eu queria que você entendesse comigo nessa noite que capítulo 11 de João, chega a notícia de que Lázaro morreu. Jesus vai até Betânia, você conhece a história. Ele espera passar 4 dias, porque os judeus acreditavam que eles podiam ressuscitar até o 3º dia. Então Jesus quebra todo o protocolo e ele vai no 4º dia, para que não tenha ninguém com dúvida de que foi ele que fez a obra. No 4º dia ele se apresenta em Betânia. Marta vem correndo, se lança aos pés de Jesus, você conhece a história. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus começa um diálogo com ela e começa a dizer que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. João 11, 25. Marta se despede dele, vai correndo em casa, chama Maria. Maria vem correndo, faz exatamente o que Marta fez, se lança aos pés de Jesus, fala exatamente a mesma coisa: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que o Espírito de Jesus treme e ele começa a chorar, porque existe 2 formas de se falar. Uma é quando você fala, e a outra é quando você fala e toca no coração de Jesus. Então Maria, ela conseguiu tocar no mestre. O texto continua dizendo que Jesus, ele ressuscita Lázaro, você conhece a história. Ele manda tirar a pedra, ele ressuscita Lázaro, porque tem coisas que nós precisamos fazer, e tem coisas que cabe a Jesus fazer. Ele ressuscita Lázaro, traz de volta a vida. Capítulo 12, a Bíblia diz que ele volta a Betânia. Ele vai visitar de novo Lázaro, só que dessa vez ele vai comer com Lázaro. Aí você conhece o texto, a Bíblia fala no capítulo 12 que Maria unge Jesus. Jesus é ungido por Maria. Aí chega um momento em que os judeus, que naquela época era uma religião muito opressora, eles na verdade acreditavam, né, que um grupo pequeno de pessoas, que eles chamavam de sacerdotes, eles eram de fato os detentores de toda a religião. Então os judeus, eles se juntam. Perceba uma coisa, não foi um outro grupo que se juntou. Quem se juntou foi exatamente os judeus, os religiosos. Eu queria que sentasse, tirar a palavra judeus e colocar os evangélicos. Os evangélicos se juntaram e foram ver Jesus, e chegaram a aproveitar a oportunidade também para matar Lázaro. Eles foram matar aquilo que Jesus havia ressuscitado. Está comigo aí? Então eles chegam junto para matar um projeto de Jesus. Os religiosos, e naquela época eles eram divididos em seitas, né? Naquela época existia a seita dos fariseus, você vai ler na Bíblia, a seita dos saduceus, existiam os zelotes, existiam os essênios, existiam algumas seitas. Quando você vai estudar, quem eram os fariseus? Os fariseus, eles se achavam a última Coca-Cola da geladeira. Eles achavam que eles eram os caras que conheciam a Torá, que eles eram de fato os religiosos. Eles usavam aquelas franjas, né,
grande, eles acreditavam que eles eram de fato os detentores de toda a verdade, eles acreditavam que eles eram os caras. Quando você vai estudar com calma, quem eram os zelotes? Os zelotes, eles se achavam o dono da própria justiça, eles acreditavam que eles eram aqueles que conheciam a própria justiça. Quando você vai estudar os saduceus, um grupo de pessoas que servia no templo, chamados de sacerdotes, eles participavam das cerimônias, das festas, então eles achavam que eles eram mais importantes do que os outros. E quando você vai estudar os essênios, era uma classe que era meio que jogada de lado pelos outros. As pessoas não davam tanta importância para os essênios. Estamos juntos até aqui? E eu não quero ficar falando dessas classes de grupos religiosos. Eu quero dizer que esses grupos religiosos, eles eram divididos em várias, se assim eu posso chamar, de várias tribos, várias bandeiras. Hoje, é triste falar isso, mas a gente vê o povo de Deus, é um dos povos mais divididos. Cada um levanta a sua bandeira. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Mas eles não conseguem entender que eles fazem parte do mesmo reino. Cada um deles acredita que a igreja que ele pertence é mais importante do que a igreja do irmão que está do lado. Uma vez foi pregado aqui neste altar, aqui atrás nós temos uma igreja do meu amigo, do pastor Emerson. Foi pregado nesse altar que se o avivamento chegar na igreja do meu amigo, eu estou falando sério para você, eu sou o primeiro a sair correndo daqui e me membrar na igreja dele. Porque a gente não tem que estar preocupado que as coisas aconteçam conosco, a gente tem que estar preocupado que as coisas aconteçam. Se a glória de Deus for para a igreja do vizinho, é lá que eu vou congregar. O que a gente não pode é acreditar que nós somos os detentores da verdade. Nós não podemos acreditar que a nossa igreja é a melhor igreja que tem. E é muito preocupante isso, que às vezes eu vejo pessoas falar, não, porque a Belém, a Belém não tem poder de nada. Tudo que acontece aqui, a única nome que eu posso dar, chama-se a glória de Deus. Não tem nada a ver com o pastor Léo, pastora Márcia, pastor Reinaldo, Maristela, Rodrigo, Fernanda, Bruno, Késia, todos os outros pastores, Luiz, Simone, pastor Lu, não tem nada a ver, pastor Bira, pastor Adilson, não tem nada a ver com os pastores, tem a ver com a glória de Deus. Estamos juntos até aqui? Então, esse grupo de religiosos, eles resolveram ir até Betânia, porque eles na verdade ficaram irritados, porque eles estavam percebendo, no versículo 11, coloca para mim, porque muitos dos judeus, por causa dele quem? Jesus, por causa de Lázaro, por causa do milagre, iam e criam em Jesus. Então por causa de Lázaro, dele ter ressuscitado, por Jesus ter ressuscitado Lázaro, por causa de Lázaro, eles iam e criam em Jesus. Então, em outras palavras, Jesus estava arrumando uma confusão no arraial, porque as seitas aprisionavam as mentes das pessoas, né? Os essênios achavam que eles eram certos, os fariseus achavam que eles eram certos, os saduceus achavam que eram certos, os zelotes, cada um deles tinha a sua certeza. Aí agora chega Jesus e começa a olhar para aquelas pessoas que não tinham pedigree nenhum, e começa a libertar eles de algo que estava aprisionando a vida de cada um deles. Então quando esses caras religiosos percebem isso, eles ficam possessos, e eles precisavam destruir aquilo que estava sendo construído, porque afinal de contas, esses milagres que estavam acontecendo, estavam tirando os judeus das suas religiões. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Por muitas vezes a religião, ela nos permite não usufruir daquilo que Deus tem para nós. Como assim, pastor? Eu vou tentar te explicar melhor. Nós fomos ensinados que quando alguém fala em língua, é o que a religião diz, quando alguém fala em língua, tem que ter um intérprete. Só que quando a gente vai para as escrituras, a Bíblia diz que quando você fala em línguas é para edificação própria. Então, quando a gente não conhece as escrituras, a gente é levado por aquilo que falam. Então as pessoas começam a criar muitos dogmas, muitos conceitos, e muitas vezes a gente vai para a igreja e a gente vê algumas manifestações do Espírito, porque o Espírito tem liberdade para fazer o que ele quiser. Amém? Então o Espírito, ele começa a se manifestar e começa a acontecer na igreja aquilo que precisa ser feito. Eu não estou falando de bagunça, amém? É triste dizer isso, hoje em dia a gente vê muita bagunça, é muito rodopio, parece o peão da felicidade. Deus não está nesse negócio. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem e decência. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o Espírito está sujeito ao profeta. Então nós precisamos entender que Deus, ele é cavaleiro. Ele não vai fazer nada para criar confusão no meio do povo. Ele vai trazer ordem e decência.
Amém? Só que a manifestação do poder de Deus muitas vezes impede a gente de conhecer a esse Deus do poder. Muitas vezes o Senhor se manifesta e a gente não consegue compreender aquilo que Ele está fazendo. Porque a religião, ela nos coloca dentro de uma caixinha. E algumas pessoas, elas têm o costume de, nada contra, vieram de alguns grupos, e você vai entender bem o que eu estou falando, que nem palma bate na sua congregação. Tem outros que rodopiam e começam a rodar no meio da igreja. Isso é problema, pastor? De jeito nenhum, desde que Deus esteja na casa. Porque se Deus não estiver na casa, simplesmente é uma apresentação sem conteúdo nenhum. O que eu quero trazer essa noite para o meu coração e para o teu coração é que nós precisamos estar fitos naquilo que Jesus vai fazer por esses dias. Jesus, quando Ele chega em Betânia, Ele veio não só para curar Lázaro, mas Ele veio para quebrar muitos conceitos e dogmas que a religião prendeu durante muito tempo os judeus. Nos dias de hoje, o Senhor continua fazendo. Os milagres, os prodígios e as maravilhas continuam acontecendo. Eu vou abrir meu coração para você. E eu quero que você receba isso no teu espírito. Eu, quando saí daqui indo para a Bahia, eu falei para minha esposa, eu falei assim, eu vou botar a mão em cima do Pedrinho lá, e eu vou orar para que ele seja ressuscitado. Ela falou assim, você é doido? Eu falei, não sou não, eu vou fazer isso. Mas eu confesso para vocês que quando eu cheguei lá, estou falando isso diante do Espírito Santo de Deus, eu fiquei preocupado com o que iam pensar. Eu já orei para muitas pessoas e elas foram curadas, mas eu orei por muitas também que não foram curadas. E a gente fica muito preocupado com o que vão pensar a nosso respeito. Eu voltei da Bahia repensando sobre várias coisas dentro de mim. Eu voltei da Bahia tentando imaginar aquilo que Deus esperava que eu fizesse naquele dia. Eu não estou dizendo para você que se eu colocasse a mão ele ia ser ressuscitado, mas eu também não sei que se eu colocasse a mão se ele ressuscitaria. Muitas vezes nós pecamos por negligência. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito. Pastor, foi o Espírito que te conduziu? Eu não sei se foi o Espírito, se foi um desejo meu por amar tanto Ele. Eu não sei, eu te confesso que eu não sei. Mas eu me arrependo de não ter feito. Porque se eu tivesse feito, não tivesse acontecido nada, eu tinha minha consciência tranquila que eu fiz o que eu achei que tinha que ser feito. Eu não vou sair por aí todo enterro que eu vou e começar a profetizar para que as pessoas voltem à vida, porque eu quero ser conduzido pelo Espírito. Mas eu quero que eu e você possamos dar liberdade para que o Espírito Santo fale conosco. O que Deus vai fazer nesses dias é algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Porque Deus, Ele tem pressa não só de fazer, Ele quer manifestar a sua glória, o seu poder na nossa vida, não só para que a gente seja curado, mas principalmente para que as pessoas vejam a glória dele sobre nós. Porque não adianta nós falarmos de Jesus se os milagres, prodígios e maravilhas não vierem à tona. Porque você falar de Jesus sem ter experiências com Ele não passam de palavras. Mas quando você fala de Jesus, e esse Jesus que você fala, Ele cura, Ele liberta e Ele transforma, de fato, as pessoas que andam do lado podem até muitas vezes não querer acreditar, mas não tem como não acreditar. Nós temos um menino aqui, eu não vou pedir para ele levantar não. Ele chegou uma vez aqui nessa igreja, ele tinha câncer terminal. Eu tenho na minha Bíblia o laudo. E o Senhor o curou, ele está sentado no nosso meio ali. O Senhor o curou do câncer. Os médicos deram para ele alguns meses de vida. A gente num culto de quinta-feira, eu não sou de fazer isso. Eu falei assim, meu amigo, traz ele aqui na frente. Ele veio, ele parou aqui. Quem estava aqui sabe o que eu estou falando. Quem estava aqui, levanta a mão. Muita gente da igreja. Nós começamos a orar por ele. Aquele dia não foi um dia normal. Veio uma glória que eu confesso para vocês que poucas vezes eu vi nesse lugar. Foi um poder, uma glória, e o Senhor tocou na vida dele. E é esse lugar que nós precisamos entrar. Mas esse lugar a gente não entra com o coração bonitinho, fazendo caridade para os outros, como ensinaram para a gente. Não, esse lugar a gente só consegue entrar com uma vida de intimidade. Esse lugar a gente só consegue entrar dobrando o nosso joelho e gastando tempo no secreto. Porque no secreto
é que o Senhor vai manifestar em público aquilo que Ele quer fazer. Eu oro, do fundo do coração eu oro para que a nossa igreja venha queimar por dentro. Eu oro para que o Espírito Santo pegue você e que queime você de uma forma como você nunca queimou na tua vida. Que você tenha desejo no teu coração de conhecer Jesus na sua verdadeira essência. Que você não conheça de ouvir falar. Jesus é bom, claro que Jesus é bom. Ele se entregou para que nós tivéssemos vida, claro que Ele é bom. Mas eu quero, junto contigo, que os nossos olhos espirituais possam ver a sua glória. Eu peço para que o Senhor possa nos ensinar a entrar em um lugar, eu tenho dito muito isso aqui, entrar em um lugar no Espírito e desfrutar de coisas que só o Senhor pode fazer. Quando Jesus ele está em Betânia, ele foi visitar Lázaro. O texto continua dizendo depois que ele, quando sai de Betânia, ele vai para Jerusalém, vai para a festa. Ele entra montado em um filho de jumento, em outras palavras, no jumentinho. O profeta Zacarias, alguns anos, algumas centenas de anos atrás, já tinha profetizado. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Que o Senhor entraria montado num jumentinho, e as pessoas começaram a jogar ramos pelo chão, dizendo: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Chamando ele de rei. Interessante que todas as vezes que queriam chamar Jesus de rei, Jesus não permitia. Mas naquele momento ele permitiu. Porque mais à frente ele diz: é chegada a hora. Tudo tem um tempo oportuno para cada das coisas na nossa vida. Cada momento da nossa vida é um tempo determinado por Deus. Tem tempo em que Deus vai te esconder. Tem tempo em que Deus vai te colocar em evidência. Tem tempo em que Deus não vai falar contigo. Você vai orar e você fala assim: Deus não me ouve. E Deus não está te ouvindo. Ou melhor, Ele está te ouvindo, mas Ele não está te respondendo. Porque é um tempo em que Ele quer tratar o teu coração, para que você aprenda a esperar e aceitar aquilo que Ele vai fazer. Mas vai ter tempo de que você vai orar e as orações serão respondidas de imediato. Depois na tua casa você lê Eclesiastes capítulo 3. Fala do fator tempo. Então quando a gente entende o tempo de Deus, e Jesus quando chega em Jerusalém, a Bíblia diz que Ele está lá com os discípulos. E de repente chega um grupo de gregos. Perceba uma coisa: primeiro os judeus vieram ver Lázaro lá em Betânia. Os judeus agora queriam matar Lázaro. E agora ele, quando vai para Jerusalém, chega um outro grupo, um grupo de gregos. E os gregos queriam ver Jesus. Queriam ver Jesus. Aí eles vão falar com Filipe de Betsaida. Nós queremos ver Jesus. Filipe vai lá e fala com o André. Aí o André e Filipe, os dois vêm juntos e falam assim: Jesus, tem um grupo aí de grego que querem te ver. Aí Jesus começa a falar algo que eu queria que você prestasse muita atenção. Ele fala assim: olha, o grão de trigo, quando ele cai na terra, é necessário que ele morra. Porque se ele cair na terra e ele não morrer, de nada adianta. Mas quando ele cai na terra e ele morre, ele dá muitos frutos. Jesus estava explicando para aqueles camaradas que os gregos queriam vê-lo, mas não adiantava ver com os olhos naturais. Se eles não entendessem que era necessário eles nascerem de novo e ver Jesus no Espírito, eles jamais entenderiam o que Jesus estava fazendo. O que eu quero finalizar nessa noite, deixar para o teu coração: eu e você precisamos todos os dias nascer de novo. Todos os dias nós precisamos morrer para o nosso eu e viver para Cristo. Porque quando nós vivemos para Cristo, nós vamos enxergar coisas que os nossos olhos naturais jamais conseguirão ver. Mas o nosso espírito vai se conectar com o espírito dele, e nós vamos entrar em lugares no espírito e vamos acessar portas que jamais acessaríamos no âmbito natural. Você está comigo aí? O que Deus tem para nós, igreja, acredita nisso, o que Deus tem para nós é muito maior do que nós já desfrutamos até hoje. O que Deus tem para nós é algo que só o mundo espiritual pode nos revelar. E para entendermos o mundo espiritual, precisamos aprender a deixar de lado essa matéria e aprender a entrar no Espírito, em Deus, e entender, me conectar e conhecer aquilo que o Senhor quer falar nesses dias. Tentaram matar Lázaro, mas não mataram, porque tudo que Jesus ressuscita, ninguém pode matar.
Muitas vezes tentaram matar você, tentaram me matar e continuam tentando até hoje, e não com revólver. Muitas vezes tentam nos matar com calúnias, com mentiras, com inverdades, tentam nos matar todos os dias. Mas eu quero liberar algo para o teu coração: tudo que Jesus ressuscita, ninguém mata. Todos os projetos se levantarem contra a tua vida, não vai prosperar. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. O inimigo só tem uma coisa a fazer: é se levantar para cair. Se ele tentar entrar por um caminho, a tua Bíblia, igual a minha, diz que por 7 caminhos ele vai fugir. Porque aquele que está conosco é muito maior do que aquele que está com eles. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, e que você acredite do fundo do teu coração que aquilo que Jesus ressuscitou, ninguém mata. Por mais que a religião tente muitas vezes travar a nossa mente, aquilo que o Senhor tem para nós vai viver, e vai viver em abundância. Que você cresça, que você prospere, que você aprenda a usufruir daquilo que Deus tem para a tua vida. A minha oração essa noite é que o Espírito Santo de Deus se apodere da tua vida, da tua família, da tua casa, e que faça aquilo de melhor sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém.